Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente Pastor Edu, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para você. Antes disso, vamos orar ao Senhor brevemente, pedindo a Ele a sua orientação. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez falando aos teus filhos, Pai. Obrigado, Deus, eu peço que tu fales através dos meus lábios e que seu nome seja glorificado neste momento, neste local. Que seja a mensagem, ó Deus, que alcance muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa reflexão fala sobre caráter. Sobre questão de ter o seu caráter trabalhado, o seu caráter restaurado. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 52. É só um versículo. Talvez um versículo que você nunca tenha se atentado, no meio de tantos que você com certeza já leu. A palavra do Senhor fala assim: mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ele quem? Não fala aqui quem é essa pessoa. Mas aqui é interessante nós refletirmos um pouco sobre isso. Em que momento isso aconteceu? Ali Jesus estava sendo preso, estava sendo levado para o seu julgamento, e naquele barulho, naquela bagunça toda, os soldados ali chegando para prender a Jesus, naquele reboliço de cortar a orelha do Malco, dos seus discípulos ficarem atônitos, sem saber o que fazer. No meio de tudo aquilo, aparece um cidadão, que a Bíblia não fala o nome, mas de lençol. E ele tirando satisfação daquelas pessoas, talvez dos próprios soldados, perguntando o que é que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui nesse local? Que barulho é esse? E aí puxaram o lençol dele e ele saiu correndo nu. Mas quem é esse rapaz? O que é que ele fazia naquele local apenas de toalha? Não sabemos. Ele podia estar num momento de adultério, podia estar num momento de fornicação, podia estar fazendo qualquer coisa indevida. Mas o interessante é como a prepotência humana é tão grande que mesmo estando no erro, no mesmo fazendo algo que é fora da compreensão da comunidade onde ele está inserido, ele ainda assim se acha no direito, no poder de confrontar as autoridades e perguntar o que é que está acontecendo, por que eu não fui informado, por que é que eu não fui... não buscaram em mim a orientação sobre tal coisa. Sabe, o ser humano muitas vezes é tão arrogante que ainda que ele esteja no erro, ele quer sempre achar que está agindo de uma forma correta. E todo pecado escondido gera uma nudez revelada. Você vê que ele chegou ali daquela forma, pelado, apenas envolto de uma toalha, e no meio da sua bravata, da sua discussão, foram ali retirar o seu pano e ele saiu nu. A sua vergonha, ela foi revelada e assim acabou totalmente aquela sensação de poder que ele tinha ou queria demonstrar naquele momento. Mas eu quero trabalhar com vocês pelo menos 2 textos a mais para nós vermos uma questão de um caráter. Eu quero falar que caráter mal resolvido gera nudez revelada, nudez não só no corpo, como foi o caso desse homem, mas também uma nudez na alma, mostrando aquilo que está dentro de você, aquilo que demonstra a sua fraqueza, aquilo que pode te afastar dos caminhos do Senhor. Nós vamos ver a história de um grande homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, e não era pouca coisa. Elias era um grande homem de Deus. Elias era um homem que fez cair fogo do céu, que fez algo maravilhoso naquele local, naquela disputa contra os profetas de Baal. E ser uma pessoa que possui o espírito dobrado de um homem como Elias não era pouca coisa. Mas nós percebemos aqui na trajetória de Eliseu que a alma dele tinha algo a ser curado. Alguma coisa que aconteceu com ele no passado, que ele deixou passar o tempo sem tratar, ele passou um tempo sem tomar nenhuma atitude de correção, e aquilo foi machucando a sua alma. Ele chegou
em todo o seu percurso enquanto profeta de Deus, ele curou apenas uma pessoa, que foi o Naamã, e matou 42 crianças e ainda amaldiçoou toda uma geração. Ora, por que isso? Vamos falar um pouco sobre ele, sobre Eliseu. Ele estava passeando na floresta, no bosque, quando saiu alguns rapazes e ficaram gritando: careca, careca, careca. Aquilo ofendeu o profeta de tal forma que ele se revoltou de tal forma que na mesma hora ele amaldiçoou aqueles meninos e saíram ursos e mataram aquelas crianças. Aquelas crianças que podiam no futuro ser profetas. Aquelas crianças que no futuro poderiam ser grandes homens para o exército de Israel. O Eliseu, ele não pensou no seu ato. Ele, levado pela carnalidade, porque o urso simboliza a carnalidade do ser humano, ele se deixou levar pela ira daquele momento, porque chamaram ele de calvo. E ele, com a sua boca, a mesma boca que abençoou tantos homens, que abençoou aquela mulher que já era idosa e não tinha um filho, dando-lhe um filho, ele usou a mesma boca para trazer uma maldição que gerou a morte daquelas crianças, interrompendo o futuro de vários que poderiam ser profetas assim como ele. E num outro episódio, quando ele curou Naamã, todos já conhecemos essa história, que ofereceu o dinheiro para ele como recompensa do seu ato e ele renunciou, ele não quis de forma alguma. Porém, o seu servo Geazi, ele correu até Naamã, dizendo-se em nome do profeta, recebeu aquele ouro para si. Quando ele voltou para casa, que o profeta indagou a ele, ele disse que nada sabia. E ainda assim Eliseu amaldiçoou não só a ele, mas a toda a sua parentela. Imagina aquele homem voltar para casa depois daquele encontro com dinheiro, mas com lepra. Sabendo que a lepra não ficaria só nele, mas todos os seus filhos, netos, bisnetos, todos aqueles da futura geração seriam amaldiçoados por causa de uma atitude dele. Uma atitude que poderia ter sido repreendida pelo profeta, ter sido feita alguma punição para ele, mas a maldição foi para ele e para toda uma geração. Isso me traz uma reflexão que ainda que nós sejamos profetas, pastores, missionários, homens e mulheres de Deus que estamos à frente da obra do Senhor, ainda que o Senhor nos use de uma forma muito poderosa, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pronunciamos, com as sentenças que saem da nossa boca, porque através do que nós falamos, nós podemos estar matando gerações, nós podemos estar matando o futuro de muitas crianças, de muitas pessoas. Muitas pessoas poderiam estar sendo salvas nesse momento, mas através das nossas atitudes, das nossas falas, nós estamos trazendo a morte para a vida de uma pessoa ou para a vida de uma família. Então, cuidado. O fato de você ser um homem ou mulher de Deus, usado por Deus, o fato de você ser ungido do Senhor, não lhe impede de um momento impensado proferir uma palavra e trazer uma maldição para aqueles que não deveriam receber tal castigo. Nossa boca ela foi usada para trazer bênçãos, mas se nós não tomarmos cuidados, nós também traremos maldições. Uma segunda história para nós encerrarmos a nossa breve meditação está aqui na história de Arão. Você vai encontrar isso lá em Números capítulo 20, de 24 a 26. Arão, um sumo sacerdote, um grande homem de Deus, mas só que lá atrás, ele com a sua irmã, eles falaram palavras contra Moisés, e aquilo ofendeu muito ao Senhor. A irmã dele, a Miriam, ela ficou leprosa por uma semana, ficou fora do arraial durante uma semana e recebeu seu castigo. Ele, por ser sumo sacerdote, ele ficou durante muito tempo, talvez pensando que nada aconteceria com ele. Mas na hora da sua morte, algo muito doído, porque Deus, na hora que disse que ia tirar a vida dele, falou: tire a sua roupa de sacerdote e fique nu, porque você não irá morrer vestido de sacerdote. Queridos, é tão difícil, é tão doloroso você viver uma vida toda e no final dela você perceber
que você não vai ter a honra que você poderia levar consigo por causa de algo que você fez no passado e você não tratou. Aquele homem, um grande homem de Deus, Arão, ele, na hora de morrer, teve que ouvir do Senhor que ele não morreria com as vestes de profeta. Isso, com certeza, foi muito doído para ele. E ele teve que falecer sem a roupa com a qual ele estava acostumado. Queridos, estejamos atentos para tudo que nós fazemos, para as coisas que nós falamos, porque o que nós fazemos nessa terra, nada fica escondido. E quando o nosso caráter ele não é tratado, quando nós não tomamos cuidado com o que pensamos, com o que falamos, com as coisas que nós fazemos, nós estamos trazendo um grande prejuízo para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então fica esse exemplo aqui de Arão, que morreu sem ter o direito de ser enterrado com as suas vestes sacerdotais. Temos aqui o exemplo do Eliseu, que ainda sendo um homem com um espírito dobrado do seu antecessor, ele, através de sua boca, ele fez atitudes que tirou a vida de muitos e amaldiçoou a toda uma geração. E tem aquele caso daquele rapaz que, achando que estava certo, que tinha sempre razão, apareceu seminu para afrontar uma autoridade e sair do espírito. Então tomemos cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, porque um caráter mal resolvido gera uma nudez revelada, lhe faz perder as suas vestes sacerdotais e ainda pode tirar a vida de muita gente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus.